Abrirem suas Bíblias em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 10, dando continuidade à exposição no livro de Êxodo, continuidade à exposição da oitava praga, a praga dos gafanhotos. A exposição será do verso 12 até o verso de número 20. Êxodo, capítulo 10, do verso 12 ao verso 20, escute com atenção o que diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada de verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Amém. Podem se assentar. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus bendito, peço a Ti, ó Pai, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use na exposição desta breve porção da Tua palavra. Dá-me graça, clareza de pensamento, a fim de que a Tua igreja possa ser, ó Deus, através da Tua palavra, instruída, exortada, edificada por Ti. Fala, ó Deus, aos nossos corações, usa-me apesar das minhas limitações. Peço a Ti, ó Senhor, isto, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem uma coisa que vocês certamente estão acostumados, e vocês que são pais, é de muitas vezes advertir os seus filhos, advertir o seu filho, exortando, apontando para ele: olha, não faça isso, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, então você vai levar uma taca, né, como geralmente chamam aqui. E certamente você, filho, já foi muitas vezes pelo seu pai, já chamou muito a sua atenção, apontando para você e dizendo: olha, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai receber tal coisa como fruto dessa sua desobediência. Então você continua ali resistindo, desobediente, sem se sujeitar, sem obedecer ao seu pai, e então chega um momento que você acaba levando ali uma taca, né, a uma surra do seu pai ou da sua mãe, sendo disciplinado então por ele, ou pelo seu pai ou pela sua mãe, em razão da sua desobediência, né? Sendo então a criança de coração duro, né? De cabeça dura, que não quer obedecer ao seu próprio pai. Mas veja, criança, isso é algo que vocês experimentam e certamente é algo que seus pais devem ter experimentado na própria vida deles quando foram crianças também. Não é? Eu não fui um menino assim tão levado, não, mas tinha momentos que, por mais que algumas pessoas olhem para mim e pensem que era um menino levado, eu não era um menino tão levado assim, tão treloso, mas por vezes era desobediente e recebia mesmo uma surra, né? Não apanhei muito não, apanhei algumas poucas vezes. Mas
Fato é que nós passamos por isso, né? E muitas vezes também nós, como adultos, somos exortados quanto a várias questões relacionadas à nossa própria vida e permanecemos então com o coração endurecido. Até que algo tenha de ser dramático demais na nossa caminhada para que nós procuremos então corrigir a nossa vida de alguma forma. Então algumas pessoas, quando estão conscientes de que estão fazendo algo que é errado, chega algum momento na vida que acontece alguma coisa realmente muito, muito difícil, uma doença difícil alcança a sua família, experimenta algum tipo de acidente em algum momento da sua vida e ele percebe que a sua vida está em risco. E ele então se depara naquele momento ou posteriormente com pensamentos acerca daquilo que ele fez ou daquilo que deixou de fazer. E então, diante, de muitas vezes até risco de morte iminente, a pessoa então é levada a começar a refletir e certo temor começa a tomar conta do coração. E ele então quer, de alguma forma, agora procurar corrigir a sua vida e, por vezes, faz até algum tipo de juramento. A criança diz ao pai ou à mãe, quando se depara com um pai com certo aborrecimento indo em sua direção e então diz, eu não vou fazer mais isso, papai. Mas, às vezes, logo pouco tempo depois está envolvido fazendo a mesma coisa. Mas os adultos, muitas vezes, que se deparam com momentos difíceis na vida e então ele vai dizer assim, agora eu vou andar direito. E ele procura então regular a sua vida, ele faz algum tipo de confissão da sua realidade, da sua falta, do seu pecado, de um modo bem geral. E procura então se conformar religiosamente com alguma coisa para tentar de alguma forma aplacar a sua própria consciência. Mas o que acontece muitas vezes é que não há um temor real neste momento para estas pessoas a Deus, por exemplo. Mas há um temor da morte, há um temor do juízo, há um temor daquilo que ele poderá experimentar sobre o seu próprio corpo agora. E quando aquilo então passa, ele passa então a viver do jeito que vivia antes, revelando assim um coração que não está verdadeiramente triste, arrependido daquilo que fez. É assim muitas vezes conosco na nossa própria caminhada. E nós podemos olhar que esta realidade era uma realidade também experimentada no Antigo Testamento, como nós temos visto. Nós temos visto como um homem tem sido, pelo Senhor, exortado grandemente, tratado grandemente, alertado duramente sobre várias questões relacionadas à sua própria vida e conduta, como o próprio Faraó, nós temos visto um homem que tem resistido a Deus, mesmo tendo recebido em diversos momentos até aqui 7 manifestações do juízo de Deus sobre si, mas ainda em vários momentos se mostrando como um homem de coração endurecido. E nós vimos nesta 8ª praga como o Senhor Deus ele vai se dirigir a este homem, apresentando então a ele aquilo que haveria de acontecer. O Senhor, ele diz a Faraó, por boca de Moisés, seu servo, junto ao seu irmão Arão, que ele vai cair com dureza, com manifestações de juízo, com gafanhotos que haveriam de devorar absolutamente tudo o que eles tinham no Egito. E o Senhor, mais uma vez, dizendo, olha, liberta o meu povo para que ele me possa adorar no deserto. E então nós vimos como Faraó, ele em sua malícia e em sua indisposição de fazer a vontade do Senhor, ele não quer que eles saiam. Até mesmo traz certo tipo de ameaça, olha, que o Senhor guarde vocês, se vocês conseguirem sair daqui, porque eu vou me voltar contra vocês com fúria. Algo dessa natureza, quando ele procura ameaçá-los se eles conseguissem de alguma forma sair dali. E até mesmo aponta para a ideia de que, olha, vocês podem ir, homens, mas os seus filhos ficarão. Indo de encontro ao modo que Deus quer ser adorado. Porque desde este texto que nós fizemos a exposição domingo passado, do capítulo 1 do versículo 1, do capítulo 10 até o versículo 11, que o Senhor Deus ele quer ser adorado. Ele determina modos de adoração, e ele também determina e estabelece aqueles que devem estar junto ao povo do Senhor adorando. E nós vimos que o Senhor Deus deseja que os filhos dos crentes estejam junto aos seus pais
na adoração pública ao seu nome e que desagrada a Deus quando as crianças são tiradas da casa do Senhor, da adoração pública, e o Senhor, Deus, ele reprova isso. E aqui, o Senhor, mais uma vez, sido rejeitada a sua ordem ou o seu desejo, depois de alertar tudo o que poderia acontecer, e Faraó não se sujeitando, nós encontramos o que vai acontecer a partir do versículo de número 12 do capítulo 10. O texto nos diz: Então, disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Então aqui o Senhor, mais uma vez, vai de modo direto agora ordenar que a sua vontade seja executada. E a vontade do Senhor é que Moisés ele estenda a mão sobre a terra do Egito. Ele estaria usando o seu bordão, estendendo ali a mão sobre a terra do Egito. E o propósito dele fazer esse ato ali em obediência ao próprio Senhor é para que sobre a terra do Egito os gafanhotos sejam enviados. E veja, não é sobre parte da terra do Egito, mas sobre a terra do Egito, completa. Sobre toda a terra do Egito e comam toda a erva da terra. Então perceba que eles haveriam de encher todo o Egito, com exceção de Gósen, onde o povo do Senhor habitava, ali no Egito, e eles deveriam então comer absolutamente tudo. Não haveria de sobrar absolutamente nada. O que foi destruído pela chuva de pedras foi destruído, mas o que sobrou seria consumido pelos gafanhotos. Imagine então aí o número imenso de gafanhotos que foi enviado ali. E aqui o Senhor ele está revelando a sua grande insatisfação, a sua grande ira com o próprio Faraó e com o Egito em razão da dureza do seu próprio coração e falta de submissão a ele, bem como revelando o seu amor pelo seu povo. Porque ele está, ao agir assim, revelando os seus atos redentores contra os seus inimigos e em favor também do seu povo. E ele então vai declarar explicitamente a sua vontade. E o que acontece? Moisés então, como servo obediente ao seu Senhor, sem titubear, ele vai estender a mão, estendendo assim o bordão. O versículo 13 nos diz: Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Verso 14. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então percebe, irmãos, o Senhor ele vai ordenar e Moisés ele vai atender. Ele vai executar, ele vai estender o bordão ali, meio através do qual o Senhor Deus ele tem usado e revelado toda a sua insatisfação com o Egito. E perceba que aquele que traz sobre o Egito este juízo, aquele que traz sobre o Egito estes gafanhotos, não é o próprio Moisés. Moisés não vai dizer, eu em meu poder, eu é que estou fazendo isso. Mas o texto nos diz, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia. Então isso nos mostra aqui claramente que o Senhor é quem executa o juízo.
Através de Moisés, sim, mas é o próprio Deus quem traz. E muitas pessoas podem olhar para algo dessa natureza e achar grandemente estranho, justamente pela sua concepção equivocada sobre Deus. Porque o que a maioria das pessoas imaginam sobre Deus é que Deus é amor. Você já ouviu isso? E de fato, Deus é amor. A Escritura nos fala que Deus é amor. Claramente acerca disto. Só que as pessoas esquecem, ou pelo menos querem rejeitar ou desconsiderar o fato de que Deus é também santo e justo. E talvez muitas pessoas acabem tentando desconsiderar o fato de que Deus é santo e justo porque eles não querem ser acusados ou reprovados por causa dos seus próprios pecados. Então querem, de alguma forma, permanecer vivendo de um modo que para eles seja confortável. Então Deus ser amor para eles é confortável, porque é um Senhor que é amoroso e então não vai mexer com a minha vida, com os meus pecados, apontando a realidade da minha própria vida. Mas a própria palavra do Senhor nos mostra, como esses textos têm nos mostrado aqui em Êxodo. Como o Senhor Deus, Ele é um Deus santíssimo e a sua santidade nunca permitirá que Ele permita que os homens continuem vagando neste mundo, transgredindo a sua lei, sem de modo algum serem punidos por isso. Então Ele tem, de algum modo, de agir, punindo os homens em razão dos seus próprios pecados. E Ele fez isto ali no Egito. Você pode ter certeza disto. O Senhor derramou ali a sua ira sobre o Egito, trazendo ali os gafanhotos através de um vento oriental todo aquele dia e aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então, o Senhor moveu de um modo interessante, os gafanhotos através desse vento, mostrando assim a sua soberania sobre toda a criação. Ele é Senhor sobre absolutamente tudo o que existe. E esses gafanhotos que foram levados pelo vento oriental, também pelo próprio Senhor, foram conduzidos e levados ali por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o território. O texto diz, eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos. Nunca os egípcios viram algo semelhante. E o texto nos diz que nem virão outros assim. Nada semelhante a isto que aconteceu haveria de acontecer. Ele está querendo ressaltar aqui o fato de que foi um evento muito marcante, um evento realmente muito forte naquele contexto e que ninguém, absolutamente ninguém, haveria de esquecer aquilo que o Senhor Deus fez no Egito. Nem os próprios egípcios, nem as nações que viviam próximas, nem o próprio povo do Senhor, que registra em diversos momentos que o Senhor Deus executou todas essas coisas. Nós encontramos menção à ira do Senhor aqui revelada nos livros proféticos, bem como nos salmos, em que o povo cantava apresentando ali a realidade daquilo que o próprio Deus fez contra o Egito. Então perceba que haveria de ser algo marcante, e era o que estava realmente acontecendo ali, sobre o Egito. Porque isso foi tão forte, porque eles cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. É mais uma informação, Ele repete algumas coisas, mas ele acrescenta uma informação importante sobre toda a terra, de modo que a terra escureceu. E aqui, a palavra usada para escureceu é a mesma palavra usada para trevas e usadas lá no princípio, em Gênesis no início, quando as trevas, haviam trevas sobre a terra, não é? Então veio a luz, não é? Quando o próprio Deus criou das trevas, então veio a luz, o Senhor criando absolutamente todas as coisas. A ideia aqui é que houve treva terrível sobre a terra do Egito. Eram tantos gafanhotos que não havia possibilidade de a terra ela encontrar algum tipo de claridade, de iluminação. Gafanhotos não somente sobre a terra, mas pairando e voando sobre, que escureceu a terra do Egito. Imagine você,
Um número de gafanhotos que está cobrindo tudo, que não consegue então iluminar a terra. Era gafanhotos por baixo, era gafanhoto por cima do povo, era gafanhoto voando acima dos egípcios naquele contexto. E isto começa a mostrar ali essa ideia de trevas, de escuridão, algo que está relacionado realmente à manifestação do juízo de Deus. Não é? Aqui não há luz, aqui há trevas. É como se estivesse o Senhor revelando ali algum tipo de descriação. É o Senhor desfazendo então a terra, trazendo algum tipo de calamidade sobre a terra do Egito. Isso começa a nos acentuar cada vez mais que o Senhor Deus estava realmente irado. E aqueles gafanhotos, mais uma vez ele reforça, devoraram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras. Não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então imagine, pense você aí, o animal vindo aqui devorando tudo que vocês têm. Você aqui, ó, mato para tudo que é lado, né, onde a gente está reunido. E não sobrando absolutamente nada. Os campos de soja, dizimados. Os campos de milho, dizimados. Acabou tudo. Não há mais alguma fonte para a própria subsistência, né? Para o alimento deles. Imagina ali as pessoas sem nada para comer, sem conseguir então andar direito, sem conseguir enxergar adequadamente, sendo perturbados por tantos animais. Quando a gente olha para isso, a gente começa a ver como o Senhor é glorioso, mas como o Senhor é justo. Como o Senhor é glorioso, mas como o Senhor ele é terrível em seus juízos. E aqui trata-se apenas de uma demonstração da ira do Senhor, mas de uma manifestação do seu juízo temporal. Porque não se compara com o que haverá de acontecer no grande e glorioso dia do Senhor. Mas como escreveu um comentarista tratando sobre esse texto, ele vai dizer assim: o vento soprou do leste, uma ocorrência rara, que indica a intervenção direta de Deus. Seu reinado soberano sobre a natureza. Levados pelo vento, os gafanhotos cobriram a terra como uma nuvem escura, invadindo até mesmo as casas das pessoas. O apetite deles era voraz. Seus grãos já haviam sido dizimados pelo granizo. Portanto, quando os gafanhotos terminaram seu serviço, não sobrou nada. Isso teria causado uma falta de alimentos imediata, trazendo fome e talvez inanição. Já que os egípcios dependiam da sua agricultura, a invasão em massa de gafanhotos pôs em risco todo o seu fruto. O próprio Faraó a chamou de esta morte, como vai dizer o versículo de número 17. Esta morte. Para os deuses do Egito, foi mais uma humilhação. Lembrem-se, as pragas do Egito também humilham os falsos deuses do Egito. Então ele vai dizer, para os deuses do Egito, foi mais uma humilhação. Os egípcios adoravam Min, o padroeiro da safra. Os adoradores de Min celebravam um festival de ceifa anual, que pode muito bem ter coincidido com a 8ª praga. Os egípcios adoravam também Ísis, a deusa da vida, que preparava o linho para as roupas. Nepre, o deus da safra. Anubis, o guardião dos campos. E Senerem, o protetor divino contra as pestes. Eles dependiam de todos esses deuses para preservar seu fornecimento de alimentos. Uma inscrição na estela de Tanis, que data do reinado de Taharka, fala de um campo belo que os deuses protegeram contra os gafanhotos, mas não dessa vez. Dessa vez, os deuses falharam e os egípcios aprenderam a não confiar neles para seu pão de cada dia, que apenas o Deus de Israel pode fornecer. Interessante. Eles confiavam em outras divindades.
Eles confiavam que eles poderiam não somente abençoar a terra deles, mas também proteger. E aqui nós vemos o Senhor dizendo, não, quem reina sou eu. Quem é soberano sou eu. Quem dá crescimento sou eu. E quem também faz morrer sou eu, o próprio Deus. E ele então lança esses falsos deuses de lado, revelando então a sua grandeza e revelando assim que somente ele é Senhor. Mas veja, irmão, não somente os egípcios confiavam demais nestas coisas para a sua produção. Confiavam nas coisas, não em Deus, não no Deus verdadeiro. Mas quando nós olhamos para algumas culturas por aí, nós vemos que as pessoas também imaginam que não é Deus que faz todas essas coisas, que não é Deus que sustenta. E o Senhor está querendo mostrar que é Ele que guia e que sustenta todas as coisas. Mas os homens rejeitam. Mas, por exemplo, no interior por aí, no Nordeste, por exemplo, de onde eu vim, as pessoas imaginam que é o Padim Padiciço. Eles falam assim, o Padim Padiciço, que seria o padrinho Padre Cício, era alguém que é para eles como da Igreja Católica, né? algum homem que, de alguma forma, abençoa, né? ou Santo Antônio, a que manda então algum tipo de chuva e coisa dessa natureza e vai fazer com que a terra possa brotar e algum tipo de bênção possa vir sobre a colheita, sobre a safra, coisa dessa natureza. As pessoas imaginam que algum tipo de entidade elevada pela igreja papista, por exemplo, que eles vão de alguma forma abençoar ou de alguma forma proteger o campo deles ou coisa assim. Atribuem a um homem comum algum tipo de poder que não pertence ao homem. Mas muitas vezes nós, crentes, podemos imaginar assim também. Nós podemos confiar e imaginar que a nossa produção no nosso campo, a produção do grão na soja, o crescimento ou do milho ou coisas outras que nós produzimos então em nossas terras, nós podemos agir também como esses homens que confiam em outras coisas, no mecanismo, nas máquinas, no uso da tecnologia, na nossa própria disposição e interesse em estar empenhado em tais coisas, imaginando talvez que depende exclusivamente de nós, para que nós possamos fazer com que a coisa avance. E acabamos esquecendo de Deus, de confiar em Deus, de descansar no Senhor. E acabamos assim agindo como eles, que não depositavam a sua confiança em Deus, mas em outras coisas. E isso pode acontecer conosco, não somente com quem planta ou colhe, mas conosco também na nossa vida, no nosso trabalho comum, que não tem nada a ver, às vezes, diretamente com a agricultura, como é o caso da maioria de vocês aqui, mexendo com terras e coisas da criação, que depende sobretudo de Deus o tempo inteiro. Isso fica gritante diante dos olhos de vocês, certamente. Mas não são poucos que não atentam para essa realidade. Ou, às vezes, nós somos levados a imaginar que depende de nós. E isso, então, se torna um problema real. Não é? Isso pode ser um pecado que nós podemos ser conduzidos a cometer. Mas vamos pensar num dia específico que pode revelar que você imagina que a produção, o avanço do seu negócio depende de você. E se tem um dia que marca isso, que pode revelar se seu coração está confiando completamente em Deus ou na força do seu próprio braço, é o domingo. O domingo, o dia do Senhor, serve como algo que vai revelar se sua confiança está em Deus ou em você mesmo. Quando nós deixamos de vir à casa de Deus para trabalhar nesse dia, imaginando que o produto só crescerá, o trabalho só avançará, só ganharei se eu estiver lá, isso só vai caminhar se eu trabalhar nesse dia, isso revela que você imagina que a produção, o avanço e o crescimento depende de você. E você não confia em Deus quando você deixa de vir à casa do Senhor
para fazer tal coisa. Isso é não somente com quem planta ou colhe. Isso é com todos nós, independentemente da nossa vocação. Se nós imaginamos que temos que trabalhar neste dia para que possamos ter o pão na mesa da nossa casa, nós estamos equivocados. Nós temos 6 dias para trabalhar, 1 dia para descansar do nosso trabalho. Durante os 6 dias nós dependemos e confiamos em Deus. Mas neste dia aqui é o dia que vai revelar se eu confio nele mesmo. É o Senhor, irmão, o tempo inteiro você deve entender isto. É Ele quem vai fazer com que o seu trabalho avance e prospere. E Ele pode te abençoar muito mais do que você imagina quando você vem à sua casa e adora Ele neste dia, dando os frutos iniciais do seu dia a Ele, a devoção a Ele, a adoração pública a Ele. Não imagine que você será mais próspero se você deixar de vir à casa do Senhor. O Senhor pode, em razão da sua desobediência, cair com juízo sobre você, tirando de você até mesmo o que você possui. E isso pode ser para que quebre o seu ídolo, para que quebre o ídolo do seu próprio coração, que pode ser muitas coisas: ambição, dinheiro, prosperidade, fama e uma série de coisas. Não façamos isso, irmãos. Nós podemos e devemos nos sujeitar ao nosso Senhor, que separou este dia exclusivamente para adoração pública e privada ao Senhor. E apenas para obras de necessidade e também misericórdia. Mas é nosso principal dever estar na casa do nosso Deus. Você pode agir como muitos se você negligencia o dia do Senhor para fazer a sua própria vontade. Este dia não é sobre você, é sobre o nosso Deus que deve ser adorado. E é todo digno de confiança. E não nos dá uma razão para desconfiarmos do seu sustento e da sua provisão paternal para nossas vidas. Esta é a vontade do nosso Senhor. Então nós devemos ter cuidado para não cairmos no mesmo pecado que esses homens caíram no passado, que muitos caem, para que possamos viver uma vida agradável ao nosso Deus. Então vejam, irmãos, que o Senhor, além disto, neste contexto, além dele humilhar esses homens, além de humilhar os seus falsos deuses, além de humilhar os nossos ídolos, ele revela sua fúria. E isso, a ira de Deus, temporal, pequena comparada ao que haverá de acontecer no futuro, foi algo tão terrível, que levou o coração de Faraó a tremer. E veja, você aqui deve estar consciente, já mencionei isso várias vezes, esses eventos apontam para o que haverá de acontecer. O Senhor Deus haverá de vir. Creia você nisto ou não. E Ele vai julgar o mundo e todos aqueles que no mundo há. Isso aqui é fichinha para aquele dia. O que aconteceu em 70 depois de Cristo, na destruição do templo em Jerusalém, é fichinha comparado ao que acontecerá no dia em que o Senhor vier com sua ira. E isso deve fazer com que você tema e trema. E a resposta apropriada para aqueles que conhecem o Senhor é certamente distinta do modo em que o próprio Faraó agiu. Porque o que acontece? Quando ele experimenta sobre si o juízo, quando ele experimenta sobre si algum tipo de dificuldade e aflição, ele vai responder do seguinte modo. Olha o verso 16. Então, se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros.
Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Este homem, ele sente tudo aquilo e então ele vai, de alguma forma, agora procurar amenizar aquilo que ele está experimentando. O texto nos diz no verso 16, então se apressou o faraó em chamar a Moisés. Ele expulsou Moisés da sua presença, mas agora corre, desesperado, a clamar por Moisés e Arão e lhes disse, mais uma vez, viu? Já aconteceu isso anteriormente, mas ele vai dizer aqui, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor Yahvé, vosso Deus, ele declara, e pequei também contra vós outros. Então perceba, interessante, não é? Ele faz aqui uma confissão de pecados. Ele vai fazer uma confissão de pecados aqui dizendo, olha, eu pequei contra o Senhor e pequei contra vocês também. Ele faz uma espécie de confissão de pecados mais geral, mas ele faz uma espécie de confissão de pecados neste contexto. Ele pode estar, de certa forma, aqui perturbado, sim, e de algum modo a sua confissão pode não ser de toda insincera. O Senhor parece ter arrancado dele, como disse Calvino, a uma confissão. Ele abriu a sua boca, mas não trata-se, como nós veremos, de um arrependimento genuíno. Não é um arrependimento verdadeiro que o próprio faraó experimenta neste momento. Porque até mesmo ele vai nos revelar isso no verso 17 também. Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado esta vez ainda. Ou mais esta vez. Não é? É como se ele quisesse sugerir que mais esta vez eu não vou fazer mais isso. Perdoa-me mais esta vez aquilo que eu fiz. Eu não cometerei mais esse tipo de pecado. E diz que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Ele está agindo aqui de um modo estranho no que diz respeito à confissão do seu próprio pecado aqui. Porque ainda que ele diga que pecou contra o Senhor e contra aqueles, ele vai pedir para que eles perdoem o pecado dele. E ele vai suplicar não ao Senhor, mas ao próprio Moisés. E a verdadeira confissão de um pecado, ela é feita primeiramente e sobretudo aquele contra quem nós pecamos. E contra quem nós pecamos? Contra Deus. Contra o nosso Senhor. Foi isso que nós lemos, inclusive, na revelação da vontade do Senhor no Salmo 51. Davi pecou contra o Senhor e ele reconhece isso na sua confissão de pecado. Ele se dirige a Deus e ele diz, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ali nós encontramos um homem verdadeiramente arrependido do seu pecado. Mas não é a mesma coisa que nós encontramos aqui na vida do próprio faraó. Ele quer, de alguma forma, se livrar daquilo que estava sobre ele. Ele quer se livrar da morte. Ele está preocupado com a sua própria vida. Ele diz no verso 17, agora vos peço-vos que me perdoe o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Então perceba que não é um temor real a Deus. Ele está preocupado e angustiado com as consequências do que estava caindo sobre ele. Morte, juízo do Senhor sobre a sua própria vida. Veja, como diz um comentarista, ele vai dizer assim, Faraó ainda dominava seus velhos truques. Mais uma vez, quando a situação se tornou desesperadora, ele chamou um pastor.
Mais uma vez, admitiu seus erros. Ele confessou que havia pecado contra Deus e também contra Moisés, não porém contra Israel, o povo contra quem ele estava pecando, punindo ali, escravizando-os. Supostamente por não tê-lo ouvido ou talvez por tê-lo expulsado do palácio anteriormente. Mas Faraó ainda não estava disposto a se arrepender de modo bíblico. Ele não confessou seus pecados a Deus, mas pediu que Moisés intercedesse por ele. Ele continuava mais preocupado com as consequências do seu pecado do que com o pecado em si. Sua confissão foi uma questão de conveniência prática, não de uma convicção espiritual profunda. Era um meio de manipulação, outra maneira de conseguir o que ele queria. Faraó também parecia acreditar que essa seria a última vez que ele precisaria de perdão. Literalmente ele disse: perdoa-me o meu pecado apenas desta vez. Ainda estava minimizando o seu pecado, fazendo de conta que nunca havia pecado e esperando que jamais pecaria de novo. Essa era a ideia deste homem. Um outro comentarista, agora um puritano, ele vai dizer o seguinte, tratando sobre a conduta do próprio Faraó neste momento, ele diz assim, e aplicando também, muitos negociam com Deus como um inimigo potente, contra o qual não desejam entrar em guerra, mas não se preocupam em negociar com ele como seu príncipe legítimo, ao qual estão dispostos a submeter-se com afeto leal. Os verdadeiros penitentes lamentam pelo pecado cometido contra Deus, o seu próprio Deus, ao qual agora estão agradecidos. Ele pede perdão, não a Deus, como devem fazer os penitentes, mas a Moisés, pois isto lhe parecia mais justificável. Por quê? Por comissão especial, Moisés tinha sido feito um Deus para Faraó, e quaisquer pecados que ele perdoasse, seriam perdoados. Quando ele pede, perdoeis o meu pecado somente desta vez, na verdade ele promete não pecar mais da mesma maneira. Só que nós veremos que isso não acontecerá. Mas parece relutante em expressar esta promessa e nada diz especialmente a respeito de deixar o povo ir. Observe que o falso arrependimento normalmente engana os homens com promessas gerais, é o que ele faz, e reluta em fazer acordos contra pecados especiais. Ele pede que Moisés e Arão orem por ele. Existem aqueles que, na aflição, imploram a ajuda de outras pessoas em oração, mas não se preocupam em orar por si mesmos, mostrando que não têm um verdadeiro amor por Deus, nem qualquer prazer na comunhão com Ele. Faraó deseja as orações deles somente para que a sua morte possa ser removida, e não este pecado. Que a morte seja removida e não este pecado. Ele lamenta a praga dos gafanhotos, não a praga de um coração endurecido, que era muito mais perigosa. Ele quer se livrar da praga, ele quer se livrar do juízo, mas não da praga de um coração cheio de pecados, sem arrependimento. Perceba, irmãos, a gravidade disto. É terrível uma vida e um coração com pecados, numa vida de pecados, sem se arrepender dos seus pecados. É dito, confissão geral a Deus do pecado. Senhor, perdoa-me pelos meus pecados que eu cometi. Amém. Não. O Senhor espera que façamos uma confissão clara, precisa, real, consciente, sincera das nossas transgressões a Ele. Isso é o que revela um coração arrependido. É isso que nos ensina a nossa fé também, mais uma vez reforçando. Nos diz a confissão de fé no capítulo 15. Vou ler a partir da 4ª seção que diz, a partir da 5ª.
Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Então, perceba que esse é o chamado. Olhe lá depois o padrão, olhe lá a confissão de fé, olhe as referências bíblicas que sustentam essa verdade. Então, irmão, esteja consciente disto. Se você tem pecado contra o Senhor, se você tem transgredido a sua lei, arrependa-se, volte-se para o Senhor, confesse a Ele o seu pecado, certo, consciente de que este Senhor, Ele está pronto para te ouvir. Como diz a confissão ainda, como todo homem é obrigado a fazer uma confissão particular das suas faltas, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo o que achará misericórdia se deixar os seus pecados. Então veja, somos chamados a correr a Deus. O Deus contra quem nós pecamos é o Deus a quem nós devemos nos dirigir, é a quem devemos ir, é com quem devemos falar, é diante de quem nós devemos abrir o nosso coração. Porque somente Ele, irmão, está pronto e pode perdoar o meu e o teu pecado. Somente Ele. Então, quando a palavra nos mostra, nós vimos o caso do próprio Davi confessando ao Senhor, e nós temos exemplos vários na Escritura de homens de Deus que pecaram contra o Senhor e abriram o seu coração diante do Senhor, confessando na expectativa segura de que se confessar o seu pecado sinceramente a Deus, abrindo o seu coração, com um coração verdadeiramente compungido e contrito, como nos diz o salmista no Salmo 51, verso 17, o Senhor não desprezará. Então você não precisa ficar fugindo de Deus. Você precisa correr para Ele. Você não precisa ficar aplacando, acalmando a sua consciência culpada com confissões gerais de pecado, imaginando assim, o Senhor está tranquilo agora, eu fiz uma confissão geral do meu pecado. Ou tentando aplacar a sua própria consciência, tentando se utilizar de outras coisas, tentando dormir um bocado, tentando encher a cara com bebida, tentando fazer uma série de coisas por aí para tentar esquecer o que você fez. Não é o caminho seguro. O caminho seguro, bom, adequado que o Senhor Deus nos apresenta é olharmos para Ele em sincero arrependimento e Ele perdoará o teu pecado. Não foi isso que nós lemos também hoje, no Salmo 32, verso 5? Quando o salmista Davi, ele confessa o seu pecado, e o Senhor Deus é aquele que perdoa a iniquidade do seu pecado. O verso 5 nos diz, do Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É isso que o Senhor faz, irmão. Deus, Ele é muito mais misericordioso com o seu povo do que irado. E Ele tem muito mais prazer em despejar da sua misericórdia e perdão sobre os homens do que a sua própria ira e justiça. Então não perca tempo. Não adie o seu arrependimento. Não espere até o último momento. Não aguarde pelo último dia. Porque você não sabe quando será. O momento oportuno para isto é hoje. É hoje. Como nos diz até mesmo o nosso padrão, não há pecado tão grande que o Senhor Deus não perdoe. Mas não há pecado também que não mereça a condenação do Senhor. Se você permanecer endurecido no seu pecado, o Senhor condenará você. Se você não se arrepender da sua iniquidade,
o Senhor com justiça cairá com sua ira sobre você. E ele pode cair com manifestações temporais nesta vida. Mas se você for um pecador impenitente, revelando assim um coração ímpio, você experimentará coisa muito mais terrível do que aquilo que o Egito experimentou naqueles dias de Moisés e Arão. Esse homem, Faraó, ele não está verdadeiramente arrependido da sua iniquidade, mas você não precisa ser como Faraó. Você não precisa continuar rejeitando as advertências do próprio Deus. O Senhor está chamando você agora a reconciliar os seus passos com o Senhor, a ajustar os seus caminhos com o teu Deus. Não viva na obscuridade do pecado. Não viva alimentando os seus pecados secretos. Corra para o teu Senhor. É isso que você, crente, precisa saber. Deus está de braços abertos, por assim dizer, para receber filhos arrependidos dos seus pecados. Assim como o pai do filho pródigo estava pronto para receber o seu filho, que fez tanta besteira, mas voltou arrependido. E ele então o recebeu com alegria, com festa. Este é o nosso Deus, Deus muito, mas muito misericordioso. A manifestação, então, da ira de Deus deve levar você, pensando sobre o seu juízo, ao arrependimento e ao ajuste da sua vida. Mas não somente isto, as manifestações das misericórdias abundantes de Deus devem levar você também ao arrependimento. Ao arrependimento. Moisés, ele roga. Moisés, ele suplica ao Senhor. O Senhor atende à oração. Mas muitas vezes, até mesmo as manifestações da misericórdia de Deus servem para fazer com que os homens continuem endurecidos nos seus pecados. Mas não deveria ser assim conosco, irmãos. Deveríamos contemplar a misericórdia do Senhor, que é abundante. Todos os dias, o Senhor revela da sua graça. Todos os dias, o Senhor revela da sua misericórdia. E isso deveria nos humilhar. Porque nós olharemos para o nosso pecado e veremos um Deus tão bom. E a misericórdia dele em continuamente perdoar os nossos pecados diariamente deveria levá-lo também ao arrependimento, a andar no temor do teu Deus. Não é isso que faz o salmista no Salmo 130? Quando ele vai estar lá nas profundezas, ele diz, das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem, Senhor, vai permanecer de pé diante do Senhor? O Senhor é santo e justo. Mas ele diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam. O perdão do Senhor que conduz ao temor ao Senhor. A misericórdia do Senhor que conduz a uma vida de piedade. Não somente as advertências, o temor de Deus, mas também a abundante verdade, gloriosa verdade que Ele é perdoador, deve conduzir você também ao arrependimento para a vida, que só pode ser encontrado neste Senhor Deus que te concede abundantemente todos os dias ocasião para você ajustar a sua vida diante dele. Mas o que é que você tem feito com todas as ocasiões que o Senhor tem te dado para você ajustar a sua vida diante dele? Você tem desprezado a Deus? Você tem desprezado a sua palavra? Você tem desprezado a sua graça e misericórdia? Já falei isso aqui, não canso de repetir. Haverá um dia em que não haverá mais misericórdia. E você talvez pense, é nesse dia que você pode estar certo de que você não conseguirá encontrar mais misericórdia. No dia glorioso do Senhor não haverá misericórdia para você, não. A misericórdia do Senhor é estendida para todos nós hoje. E tem bom juízo aqueles que se aproveitam deste momento oportuno que é hoje. Não adie para amanhã o seu arrependimento. O Senhor revelou a sua soberania
em levando o juízo sobre os egípcios, revelou a sua soberania ao dispersar os gafanhotos. Tudo aquilo que estava lá já não estava mais. Ele afastou. Um vento, então, ocidental, governado pelo Senhor, afastou todos eles. Mas o texto nos diz: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. O texto começa dizendo, no verso 1 do capítulo 10, disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração, e de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E termina dizendo que o Senhor Deus endureceu o coração de Faraó. Um homem, irmãos, que já tinha o seu coração mergulhado em grande iniquidade e em muitos pecados, mas o Senhor Deus também era o Senhor que endurecia o coração deste homem perverso. E aqui, mais uma vez, já falamos sobre isto, nos deparamos com um Deus que é soberano, mas com um homem também que é responsável pela dureza do seu próprio coração. E este homem é culpado por isso. O Senhor o pune por isso. E ele não vai deixar os filhos de Israel irem. Ele nunca se voltou para Deus, sinceramente arrependido do seu pecado. Não queira trilhar o mesmo caminho de Faraó. É o pior caminho a ser trilhado. É um caminho de rebeldia e rebelião contra o Senhor. Você precisa arrepender-se e voltar os seus olhos com fé para aquele em quem você pode encontrar abrigo e em quem nós podemos encontrar abrigo no dia glorioso do Senhor. É somente naquele que recebeu sobre si toda a ira de Deus. É Cristo. Aquele que clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É neste, o Senhor Jesus Cristo, que você encontrará refúgio. É nele e somente nele que você encontrará o perdão dos seus pecados. Não há pecador tão vil que o Senhor Deus não esteja pronto para perdoar. Corra para o Senhor e nele encontrarás salvação e alegria perpetuamente. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, ó Senhor, nosso bendito Pai, nós contemplamos a Tua palavra, Senhor, e ao contemplarmos a vida de Faraó, muitas vezes podemos nos ver assim como ele, coração endurecido, cheio de pecados, Senhor, com falsas confissões de pecado, falso arrependimento. Podemos, ó Deus, agir falsamente diante dos homens, mas diante do Senhor, todas as coisas estão patentes e descobertas diante do Senhor Deus que julga todas as coisas. Não podemos, Senhor, encobrir de Ti os nossos pecados. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, dá-nos arrependimento verdadeiro. Ó Senhor, perdoa as nossas iniquidades, Pai. Os pecados muitos que cometemos contra Ti, de cobiça, lascívia, mentira, ira, descontentamento, murmuração. Tantos pecados, Pai, cometidos contra Ti. Ó Deus, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Renova, Senhor, o nosso arrependimento e ajuda-nos, Pai, a vivermos para o Teu louvor, numa vida agradável a Ti, segundo a Tua palavra. E, ó Deus, tem misericórdia daqueles que não conhecem a Ti. Ó Senhor, tem misericórdia. Salva-os, Senhor, assim como o Senhor nos salvou. Resgata-os, Senhor, da condenação do inferno e concede-lhes a graça
de peregrinarem conosco para a glória celestial. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.